Graças a Deus. Antes da gente chamar as crianças para orar, temos hoje um momento muito importante, que é muito bom fazer esse momento. É a apresentação de um bebê, de uma bebê. Amém? Eu queria chamar aqui, junto com os seus pais, a Sofia Emanuele de Paula Azevedo. Amém? Quero chamar também os pais. Cadê ela? Cadê os pais? Rodrigo de Azevedo e Giovana de Paula. Amém? Vamos aplaudir. Amém? Se tiver mais alguém junto, pode vir também da família. Amém? São conhecidos do Mateus. Glória a Deus, que momento abençoado. Pode vir cá, ó, por favor. Sofia tá linda. Amém. Amém. Giovana, tudo bem? Tá bom, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Que bom. Sejam bem-vindos. Você é? A avó da bebê, que bom. Estamos aqui com a avó também, né, a mãe. Queridos, nós, como todos já sabem, nós não batizamos crianças dessa idade. Nós batizamos aqueles que têm entendimento. Nosso manual de vida e de conduta é a palavra de Deus. E nós procedemos de acordo com a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus ensina que Jesus, com os primeiros dias de vida, lá em Lucas 2, ele foi levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado, né? E ele foi apresentado no templo, que é a igreja, né? Para a igreja e para o povo de Deus. E é isso que nós fazemos. Aí Jesus se batizou com 30 anos de idade. Ele se batizou, sendo que ele é o pioneiro do cristianismo. Cumpriu a palavra, né? E em nome de Jesus, a Sofia vai chegar o momento que ela vai pedir: eu quero ser batizada, viu, papai, mamãe? Amém? Nas águas. O batismo real, o batismo em que a pessoa é totalmente submersa nas águas, né? Esse é o verdadeiro. Agora, é muito importante também o que os pais estão fazendo. Muito sábio, apresentar a criança. Amém? Glória a Deus. Quero pedir à igreja para ficar de pé, por favor, para a gente orar por ela, pela Sofia. Amém. Vamos abençoar. Estenda a sua mão, Senhor, nós abençoamos a Sofia. Nós cumprimos a palavra do Senhor, apresentamos ela na casa de Deus, no melhor lugar da terra, o melhor lugar onde uma criança e uma família, Deus está. Ela está aqui hoje sendo apresentada ao povo de Deus e principalmente ao Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que será o Deus da Sofia, que será o Deus da família. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos os dias da vida da Sofia, de hoje até todos os dias, os passos dela, os caminhos, as decisões. Senhor, que os passos da Sofia sempre estejam de acordo com a tua palavra, caminhando com o Senhor. Eu oro, dê sabedoria ao Rodrigo, a Giovana, a família, para criarem dentro dos princípios da palavra de Deus, o melhor que um pai e uma mãe pode fazer para o seu filho, Senhor. Nós sabemos, é inculcar, é ensinar a palavra do Senhor, Deus, e certamente quando ela for velha, quando ela já for, Deus, experiente em idade, ela não se esquecerá da tua santa palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir. Eu vou erguer a Sofia, amém? E assim que eu erguer, a igreja vai receber. Levanta sua mão e fala assim: nós, igreja do Senhor Jesus, recebemos a Sofia na sua casa, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos apresentá-la, eu vou erguê-la, amém? E você vai aplaudir bem forte, recebendo a Sofia, amém? Nós emitimos o certificado, né, de apresentação, hoje, 18 de junho, né, de 2000. Hoje é 18 ou 19? 18, né? É. Amém. Vamos.
Vamos orar com as nossas crianças, então? Amém. Pode deixar vir as nossas crianças. Amém? Esse mês nós estamos trabalhando um tema muito importante. Isaac, fala para nós aqui, qual o tema de junho? O que a gente está estudando todos os dias? Os milagres de Jesus. Olha só, amém? Estamos ensinando a elas todos os cultos de terça, de sábado e de domingo, tanto de manhã como à noite, os milagres de Jesus. E criança é bênção. Amém? Vamos orar. Estenda a sua mão, igreja. Senhor, nós abençoamos os nossos filhos, as nossas crianças. Declaramos, Senhor, que elas são do Senhor, todas elas. Elas vão servir ao Senhor todos os dias de suas vidas. Abençoa, Jesus. Nós oramos que nenhum mal venha sobre essas crianças, nossos filhos. Nós não temos condições, Senhor, de olhá-las, de vigiá-las o tempo todo, quando estão na escola, em outros lugares. Mas o Senhor, Deus, cuida e olha por cada criança nossa, dessas, bebês, Deus, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Abençoa também as professoras que irão ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço e louvo pelos pais que as trouxeram, porque elas não podem vir sozinhas. Abençoa, Senhor, honra esse pai, essa mãe, esse responsável. Em nome de Jesus, amém. Pode ir lá, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu só queria dizer, você já deve ter percebido, os nossos bispos hoje não estão aqui no culto da noite. Eles pediram para transmitir um abraço forte para cada um de vocês. Eles estão, hoje eles vão pregar, né? O bispo e a bispa vão pregar na igreja de Tuiutaba. Tem alguém de Tuiutaba aí? Tem não? Ó, isso é raro, né? Pessoal, tem muita gente de Tuiutaba, Uberlândia. Então eles estão lá abençoando a nossa igreja. Eles são bispos nossos aqui, pastores da nossa igreja. São os nossos pastores, mas eles também são pastores, coordenadores da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sul de Goiás. E eles abençoam as igrejas, né, trazendo a palavra. Então, que Deus abençoe e guarde a volta deles, eles já estão lá. Amém? Que Deus guarde a volta no nome de Jesus. Amém? O carro. E eles me pediu para transmitir um abraço em nome de Jesus. Amém? Eu quero só fazer uma pergunta antes da gente dar sequência. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Por favor, um jovem aqui. Amém? Amém? Uma ali, um rapaz ali, uma jovem também ali, amém? Que bom. Mais alguém? Aqui a avó da Sofia, que bom. Amém? Esse casal, é? Amém, que bom, sejam bem-vindos. Amém? Se tiver alguém perto, por favor, pegue na mão, cumprimente, amém? Que bênção, muito bom tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus, é uma honra recebê-los. Vamos então para a palavra de Deus? Quero cumprimentar também você que está aí, né, assistindo pelo canal Sara Uberlândia. Vai ser um dia, uma noite muito abençoada hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus? Quantos amam a palavra do Senhor? Diga amém. Você não vai sair do mesmo jeito aqui hoje, porque Deus, Ele nunca te deixa do mesmo jeito. Cada vez que você se encontra com o Senhor, você é renovado. Amém? Cada vez que você ouve uma palavra, né, do Senhor, de Deus, você é transformado um pouco mais. Você melhora a cada dia mais. E eu creio que Deus vai abençoar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre milagres, né? Nosso tema do mês é isso, e eu achei muito pertinente eu trazer uma palavra sobre milagres. E eu quero dizer para você, Deus, Ele quer realizar milagres na sua vida. Poucos entenderam, mas eu vou repetir, amém? Porque você entenda e dê um glória a Deus, né? E fala, eu creio, Deus quer realizar milagres na sua vida. Oh, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5. Abra comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, um tema muito conhecido. Nós vamos ler do 21 em diante. É uma passagem muito conhecida, amém? Um milagre tremendo que Deus realizou, que Jesus realizou. A partir do verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. 23.
insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, imponha as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. 24. Amém? Grande multidão o seguia comprimindo ou apertando. Eu quero saltar alguns versículos aqui e ir lá para o versículo 33. Então, até aqui, Jesus, um homem muito importante chamado Jairo, chefe da sinagoga, chega a Jesus e pede socorro a ele, suplica a ele que ele curasse a sua filha, que estava distante alguns quilômetros dali, né? E aí, aqui tem um outro episódio também de um grande milagre, que é a cura da mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Quem já conhece esse milagre? Durante esse intervalo, onde ele estava caminhando, Jesus para por um momento e realiza outra cura sobrenatural. Nós não vamos falar sobre isso agora. Vamos para o verso 33. Avance um pouquinho. 34, melhor dizendo. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai-te e fique em paz e livre de todo mal. Isso aqui é finalizando a história. 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, Jairo, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que traduzindo significa: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a essa palavra? Glória a Deus. Verso 43 fala que ele pediu para não falar para ninguém e ordenou: olha, dê comida para a menina. Para quem achava que todo mundo achava que ela estava morta, ela é curada e fez aquilo que a gente mais gosta de fazer quando a gente está dormindo. Acorda e quer fazer o quê? Comer. Amém? Celebrar a vida. Só come quem está vivo. Quantos já conheciam essa história? Diga amém. Essa história é fascinante. Eu sou apaixonado por esse capítulo de Marcos 5, porque ele traz essas duas histórias, a cura da menina e a cura da mulher hemorrágica. A menina tinha mais ou menos 12 anos de idade. E essa história, ela é interrompida, deu um pause nessa trajetória, para curar uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Uma doença que não cessava, fluxo de sangue. 12 anos, sem parar. A palavra de Deus fala que ela gastou tudo que ela tinha e as coisas só pioraram. E ela encontra com Jesus. Aquela multidão não permite que ela tenha um encontro, assim, como que eu vou dizer? Aquele encontro que a gente gostaria, de ser ouvido, de orar com a gente. E ela fala: se eu pelo menos tocar em Jesus, eu vou ser curada. E foi isso que aconteceu. Ela cura, ela toca em Jesus, no manto, né, de Jesus, e ela é curada. E Jesus percebe aquilo, saiu de mim poder, e começa a falar com ela: a tua fé te salvou. E depois ele retoma o processo daquele que ele tinha saído, né? Ele estava voltando de um lugar e ele sai com Jairo e 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, né? E aí ele vai e ele retoma o processo. Queridos, para você receber um milagre, a primeira coisa que você precisa é encontrar com Jesus. Fala assim: me encontrar com Jesus. Como encontrar com Jesus? Ter uma vida de encontros com Jesus. Jesus, ele veio para quebrar muitas coisas que o mundo não entende, é totalmente contrário. Jesus, o Deus, ele quer cuidar de você, ele quer se encontrar com você, ele quer ter um relacionamento com você o tempo todo. E muitas vezes a gente perde esse interesse.
a gente perde essa necessidade, essa ânsia, né? Esse senso de urgência em se encontrar com Deus o tempo todo. Quando você está em apuros, como Jairo estava, eu e você, nós temos a tendência natural de procurar a Deus e deixar tudo. Raramente você deixa de trabalhar uma semana, mas quando um filho seu adoece, você não vai, deixa para lá. Né? Deus cuida, eu vou cuidar do meu filho ou da minha filha. Um cônjuge, um familiar importante, ou você mesmo, não é? Tudo é prioridade, mas quando você está contra a parede, as prioridades se invertem. E a gente vai procurar Deus, e Jesus se agrada disso, Deus se agrada disso, mas Ele quer que você encontre com Ele o tempo todo. O quanto é difícil, nós estamos à véspera de uma revisão de vidas. Eu fui no revisão de vida em 2005, exatamente 18 anos, vai fazer agora. Me batizei nessa revisão de vidas. E o quanto a gente coloca dificuldade. Você acha que foi só você, ou só o discípulo que você está tentando levar? Ou só você que está, nossa, não sei se eu vou. Não, todos nós. Eu também tive dificuldades. O primeiro eu não fui, né? Arrependi muito por isso. Mas a segunda oportunidade eu fui e fui transformado. Posso ouvir um amém? Fala assim, encontro com Deus. O revisão de vidas, ele é um encontro com Deus. Estou ressaltando isso porque a data é muito importante, é daqui uma semana. Essa igreja vai estar em festa domingo que vem, amém? Porque nós vamos receber pessoas totalmente transformadas, amém? Então, nesse texto, a gente vê que um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus, né? E Jairo era um chefe de sinagoga, ele era um homem muito importante. A sinagoga é até hoje o templo dos judeus buscarem a Deus. É como se fosse a nossa igreja aqui. A sinagoga era o templo, a igreja dos judeus buscarem ao Senhor, o mesmo Deus que nós servimos. Amém? E aí ele tinha uma classe, uma posição social e muito importante, ele era o chefe de uma sinagoga. Só que ele deixa tudo e ele vai ter um encontro com Jesus. Ele deixa tudo e ele vai buscar ao Senhor. Todos os dias nós precisamos ter encontros com Deus. Quando? Todos os dias. A palavra de Deus fala que quando o homem pecou, Deus estava procurando o homem e não o encontrava, na viração do dia. Quem sabe? Gênesis capítulo 3. Por quê? Porque Deus, Ele quer te encontrar. Deus, Ele quer ter um encontro com o Senhor, com você, diariamente. Nos cultos, nós temos agora a oportunidade de orarmos na terça-feira, toda terça-feira às 19 horas. O culto é às 20. Das 19 às 19h50, é hora de você ir para aquela salinha aqui ao lado e buscar a Deus intensamente. Toda meia hora antes do culto de domingo, também tem essa oportunidade. E por que tanta dificuldade em nós virmos? Por conta do tanto de afazeres que nós temos. Mas os afazeres que nós temos, eles só estão acontecendo na nossa vida porque um dia nós pedimos para Deus num encontro que nós tivemos com Ele. Posso ouvir um amém? Ah, filho, é muito difícil, dá trabalho? Claro que dá, mas é bênção. E eu pedi muito pelos meus filhos. A minha esposa, o seu trabalho, né? Tudo, a sua família. Amém? Eu tinha muita facilidade de buscar a Deus quando eu era jovem. Aliás, eu sou ainda, amém? Quando eu era adolescente, foi quando eu converti, 20 e poucos anos, amém? Porque eu não tinha esposa, não tinha filho, não tinha tanta coisa que eu tinha para fazer. Só que hoje é mais difícil. Mas mesmo assim eu tenho prazer em buscar ao Senhor. Amém? Quase todo dia eu estou aqui nessa igreja. Então fala assim comigo, encontros com Deus. É fundamental. Então, eu quero trazer 7 passos bem rápidos que possibilitou esse milagre extraordinário de uma menina morta ressuscitar e devolver alegria àquela casa. A Jairo e provavelmente sua esposa e sua família. Houve um contexto muito importante que nós precisamos estar atentos. Essa história não foi por acaso. O que aconteceu? Qual foi a atitude de Jairo? Qual foi os passos que Jesus ensinou nessa passagem desses versículos? Anota aí, você que anota.
né, em caso aqui. Primeiro foi ir aonde Jesus está. Amém? O lugar do seu milagre é onde Deus está. Ah, mas Deus está em todo lugar. Sim, mas Jairo, ele não pensou dessa forma. Ele fez o que era correto. Ele moveu os seus pés para trazer a bênção de Deus para dentro do seu lar. Quantos querem que o milagre de Deus esteja com frequência na sua casa? Primeiro passo, vá aonde Deus está. Deus está nas reuniões, Deus está nos cultos, Deus está na célula, que muitas vezes a gente falta porque está frio. Não é? Ah, hoje eu não vou porque está frio. Tá, Deus não vai te punir por isso, mas Deus está nesses lugares. Porque nós precisamos estar reunidos, nós precisamos nos dispor, nós precisamos colocar os nossos pés para andar, para que Jesus venha até você. Posso ouvir um amém? Quantos entendem isso? Então, o primeiro passo foi o que ele fez. Ele saiu de onde ele estava, foi até onde Jesus estava e buscou o Senhor. Amém? Segundo ponto, isso está lá no capítulo 21, no versículo 21. O verso 21 do livro de Marcos 5 fala isso. Amém? Jesus, verso 21, tendo Jesus voltado para o outro lado, afluiu grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou a ele um dos principais sacerdotes, um dos principais homens do judaísmo daquela região, verso 22. Um dos dirigentes da sinagoga, ele vai até Jesus, encontra com Jesus. O segundo passo, ele se humilhou. Fala assim comigo, se humilhar. O se humilhar não é algo negativo. Normalmente a palavra humilhação, ela está conectada com algo negativo. Mas se humilhar na presença de Deus é algo totalmente positivo. Posso ouvir um amém? Quem se humilha diante de Deus, ele é exaltado em qualquer outro lugar. Posso ouvir um amém? Nós sofremos muitas humilhações pelo mundo. O mundo é muito mau. É uma disputa o tempo todo. É um passando o outro para trás. Sim. Só que eu quero dizer uma coisa. A partir do momento que nós nos humilhamos para o Senhor, nos prostramos para Ele, nós estamos reconhecendo que todas as coisas são menores e que Deus é maior. Você só se humilha, você só se prostra por aquilo que você entende que é maior do que você. Amém? Ou misericórdia, né? Porque muitas vezes nós nos prostramos para os nossos problemas. Jairo não se prostrou para a morte, ele se prostrou diante da vida. E eu quero te fazer um desafio aqui agora. Escolha se prostrar para a vida. Amém? Para o milagre. Se prostre para o Criador, para aquele que sabe todas as coisas. Não se prostre para o problema. Pode chorar, não é vergonha. Você pode sofrer, porque essa situação não tem alegria nela. Só teve alegria depois que ela foi ressuscitada. Não, isso não impede. Mas se prostre diante do Senhor. Fala, Senhor, o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa. Diga assim, o Senhor, mais forte, o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa. Não importa a área. Se for financeiro, se for conjugal, se for enfermidade, se for se for uma depressão profunda, mais profunda é a palavra do Senhor. Não se prostre de jeito nenhum para situações, se prostre para o Senhor. Ah, eu tenho orado e muitos desistem, meu cônjuge não vai para a igreja, ele não se converte. Se prostre para o Senhor, que o Senhor vai te honrar. Amém? É engraçado que a Bíblia ressalta, e você já percebeu tanto que de vezes nesses versículos que eu li, você acompanhou no telão ou na sua Bíblia, que a Bíblia fala, o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga. Por quê? Porque a Bíblia quer ressaltar que não importa a posição, se você for o maior ou o menor, para Deus nós somos iguais. E quando nós nos prostramos para o Senhor, o milagre acontece. Você é exaltado. Você se torna grande diante do mundo espiritual. Posso ouvir um amém? O versículo 22 diz que ele se prostra. E Jesus, vendo-o prostrado, ele o exalta.
ele caminha junto com Jairo. E Jairo ele se torna fundamental na realização do milagre. Você vai perceber durante os próximos passos. Então, se prostre diante de Deus. Amém? Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que isso está sendo maior do que eu. Esse vício, esse pecado, essa situação. Muitas vezes, você não precisa falar isso para as pessoas. Você precisa falar isso para Deus. Amém? E se Deus tocar no seu coração, procura o seu líder, você vai procurar. Mas a primeira coisa é falar, Senhor, eu sou pequeno diante de tudo, mas o Senhor é grande. E eu sei que eu preciso de Ti. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Isso é maior do que eu. Muitas vezes você se sente até com vergonha. Muitas vezes você fala assim, poxa, eu prego tanto, eu tenho tanta fé, mas eu estou passando por algo tão difícil que eu nem estou acreditando, eu não estou tendo nem força para orar. E eu te digo, quando você não tem força para orar, é a hora que Deus vai mais te acolher no colo, os anjos de Deus vão mais trabalhar. Mas você precisa se prostrar. Rapaz, que vergonha que se passa no diabo e no mundo espiritual, das trevas, quando você está prostrado diante de Deus. Que vergonha. Ele vai embora, ele bate em retirada, ele não suporta isso. Por isso que a igreja, às vezes, ela tem tanta dificuldade com o mundo, ou o mundo com a igreja. Porque a igreja, prostrada diante de Deus, ela muda qualquer cenário. A palavra de Deus fala que a igreja é coluna de sustentação da sociedade. Se nós aqui, essa reunião, aqui, nos prostrarmos e clamarmos pela nossa cidade, nós vamos mudar esse povo que aqui está. Nós vamos mudar essa cidade no nome de Jesus. Amém? Olha, pode aplaudir o Senhor. Olha o tamanho da importância de um povo quebrantado, que se humilha, que reconhece que Deus pode todas as coisas. Amém? Terceira coisa que a Bíblia ensina, também no verso 23 agora, a Bíblia fala insistentemente, o verso 23, ele suplica, minha filhinha está morrendo. Olha só, essa tradução fala, ele implorou insistentemente. E ele fala, vai, Senhor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. E a Bíblia fala que Jesus foi. Então, súplica é quando, às vezes, a gente tem muita dificuldade de insistir, de suplicar. O que é suplicar? É falar mais de uma vez. Eu lembro de Bartimeu, o cego. Quantos conhecem a história de Bartimeu? Ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais, aí o povo, ele não está te escutando, dá trabalho, não, maneira, baixa a bola, sossega aí, para de dar piti. E ele, aí que ele gritava mesmo. Por quê? Porque ele esqueceu, ele já era cego, então ele não via as coisas. E ele deletou da sua mente o negativo, falou assim, eu vou insistir até ele me ouvir. E Jesus foi e falou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero tornar a ver. E a Bíblia fala que ele enxergou. Mateus 7:7. Olha o que está escrito em Mateus 7:7. Aquele que pede, Mateus 7:8, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, as portas se abrem. Pedir, buscar e bater. O Jairo pediu para Deus. Ela não melhora. Ele buscou. Ele saiu de onde ele estava e foi até Jesus a pé, ou certamente no lombo de algum animal. Buscou. E ele chega e se prostra, e a hora que ele vê mesmo, ele fala, não, pelo amor de Deus, eu não tenho outra alternativa. Acode a minha filha antes que ela morra. E quem bate, a porta abre. Isso também se chama intensidade. Muitas vezes você faz o seu alvo de oração e pensa assim, não recebi. Você participa das 7 semanas com essa filipeta, não deu certo. Aí você pensa, vou desistir. Não, é aí que você tem que insistir. Posso ouvir um amém? É isso, amém? Coloca diante de Deus o seu problema, insiste nele. Fala, Senhor, eu tenho fé que vai acontecer. Posso ouvir um amém? Vai acontecer, o Senhor tem o melhor para mim. Não, às vezes a gente insiste com tanta coisa que não edifica, mas com os seus sonhos, com os nossos sonhos, a gente é muito tímido. A gente é muito conformado.
Deus quer gerar em vocês, em nós todos, um inconformismo. Eu não aceito essa situação. Não que você está confrontando Deus, é porque você está agindo com fé. A fé, ela não conhece desistência. A fé não conhece não. Eu vou falar sobre isso agora mesmo. Olha, Jesus recebe os amigos de Jairo, junto com Jairo, e fala assim, esquece, sua filha morreu. E Jesus nem dá moral. Jesus, quando vai multiplicar os pães, a pastora Sirlene falou na palavra de dízimo e oferta. E ele falou, vamos multiplicar a ação. Vamos fazer. Ele não perguntou como vamos. Você não precisa, com Deus, quando você tem um encontro com Deus, quando você pede, quando você humilha, e quando você suplica, você não tem que perguntar como. Você tem que comemorar o seu milagre, amém? Jesus não perguntou como que a gente vai fazer, né? Hein, Paulo? E aí? Pai, tanta gente aqui, nós não temos comida, né, João Paulo? E agora, como é que a gente faz? Jesus já tinha em mente, ele falou assim, vamos, eu preciso, eu quero, eu posso. Essa mentalidade que você e eu, que somos cristãos, precisamos ter na nossa mente. Amém? E aí, ele insistiu, e os discípulos falaram assim, Senhor, na multiplicação, mas não tem como, é muita gente, pouca coisa. Olha, só tem alguma coisinha aqui, que são 5 pães e 2 peixes. O que é isso para esse tanto de gente? Nem essa primeira fileira aqui, ó, se alimenta bem com 5 pães e 2 peixes. Somente que só tem jovem aqui, né? Não dá, irmão. Mas Jesus multiplicou e sobrou. Posso ouvir um amém? Suplica, bate, pede. Quarto, primeiro foi ir aonde Jesus está. Segundo, humilhar-se. Terceiro, suplicar. Quarto, não esmoreça, não diminua, não arrefeça, não desanime da sua fé. Verso 35, que já é a segunda parte, fala assim, falava ele ainda, Jesus, quando chega alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, ou seja, disseram assim, a tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. E aí, Jesus no verso 36, ele fala, Jesus sem acudir tais palavras. Coloca o 36, se você puder, irmão, na tela aí. Sem acudir aquelas palavras, disse ao chefe, disse a Jairo, não temas, creia somente. Jesus não fez caso, não deu, como hoje vamos trazer uma linguagem bem contemporânea e jovem, não deu moral, não deu atenção. Muitas vezes nós temos dado muita atenção, moral, nós temos deixado crescer a situações que diminuam a nossa fé. A nossa fé ela precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o seu carro, assim como o seu celular. Energia, fé é energia. E nós precisamos de alimentar. E aí, Jesus para e ele perde um tempo ali naquele processo com a cura da mulher. E aí chega para falar, olha, deixa o mestre lá para ele não perder viagem, porque ele vai chegar lá e ela vai estar morta, vamos cuidar de outra coisa, não incomodes mais. Ou seja, não precisa mais se preocupar. E Jesus fala, não creia. Opa, está errado. Não faça caso disso. Não, como é que ele fala? Não tenha medo, não temas, somente creia. Esse é o ponto mais importante do processo, da palavra, da situação. Por quê? Porque quando a gente escuta essa palavra, a gente acredita nela. Não tem jeito. E aí, Jesus, ele fala, não acredite nisso. Acredite no que eu te disse. Vamos lá para ela ser curada. Posso ouvir um amém? E ela foi curada. Você viu no final da história que ela foi. E Jesus, ele nunca vai entender ele vai, mas ele nunca vai enfatizar, ele não vai perder tempo com incredulidade. Várias situações de milagres que aconteceram na Bíblia, nós, homens, a gente coloca certas situações. Mas não tem jeito, mas é isso, multiplicação de pães eu já falei, aqui vem essa turma de gente para falar, não dá mais, e assim vai ser, e os seus sonhos serão assim, você não vai conseguir, você não vai
não dá certo, eu já tentei e não consegui, a nossa família é assim, isso vem de dentro de casa. Aí o que você vai fazer? Eu não creio, eu não tenho medo dessas palavras, eu somente vou crer. Quantas vezes nós temos sonhos, e alguns sonhos, algumas palavras vêm para nós, algumas situações acontecem, e a gente fala, realmente, a pessoa tinha razão. O meu pai, a minha mãe, a autoridade, aquele professor, quero te falar uma coisa, Jesus, ele não precisa de uma situação favorável para realizar milagre. Ele precisa só de fé. Ah, mas o pastor, Jesus precisa de fé? A Bíblia nos ensina que sim. Eu estou citando alguns exemplos, de Jairo, da mulher hemorrágica, falei de Bartimeu, o cego, e ele sempre fala, o que você quer que eu te faça? Olha, o milagre não precisa de nós para acontecer, mas Deus, ele quer que você seja participante da sua vitória. Posso ouvir um amém? A sua vitória você vai participar, e vai falar assim, foi Deus que me deu, mas eu tive fé, eu caminhei, eu consegui, eu ouvi, eu obedeci, e eu conquistei em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Quinto, muito parecido com o quarto, não esmorecer a fé é o quarto. O quinto é não se deixar levar pelas circunstâncias. Capítulo 5, verso 38, fala que Jesus, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Qual foi a realidade daquela caravana de Jesus, os 3 discípulos e Jairo, e claro, aqueles que foram dar a notícia ruim? Eles chegaram na casa de Jairo e viram um cenário muito ruim, mas muito normal. Qual que era o cenário? Choro, desespero. Uma criança, gente. Muito, chorando muito, pranteava muito. A mãe devia estar lá. A Bíblia não fala sobre isso. Os familiares estavam lá. Deixar para fazer tudo para viver aquele momento. Aí Jesus chega, e aí ele entra lá, e ele olha para aquela situação, e aquela situação, ela move alguma coisa, ela muda alguma coisa no comportamento de Jesus? Não muda. O que ele faz? Ele olha para a situação, mas ele caminha pela fé. 2 Coríntios 5, 7, fala, nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós andamos fala assim, eu não caminho, está fraco, diga assim, eu não caminho pelo que eu vejo, eu ando pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo escreveu isso aos Coríntios. A situação não mudou Jesus, mas uma situação dessa, ela muda o emocional da gente, e é aí que mora o perigo. Jesus já estava dentro da casa. O que Jairo queria era só a presença de Jesus lá. O que Jairo queria era que Jesus orasse com a menina. O que Jairo não queria era olhar para ela morta. Mas Jesus chega e ele não se importa com a circunstância. O que aconteceu quando Jesus chega lá e fala, não preocupa, gente, não precisa chorar, ela está dormindo. É claro que ela havia perdido, ela estava parada mesmo, sem batimentos cardíacos, óbvio, foi constatado. Ela não respirava, mas Jesus, onde Jesus está não existe morte. Onde Jesus está, não existe, acabou. Até porque a morte para o cristão é o segundo passo, é a nossa vitória. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus fala que Deus se agrada da morte daquele que é firme, né? Que está na palavra. Porque ele vai começar um processo novo. Então não existe morte mais. O salmista fala, ó morte, onde que está a sua vitória? Porque ela já previa que Jesus ia derrotar a morte. Jesus derrotou a morte, amém? Irmão, Jesus derrotou o não, amém? Jesus derrotou o impossível, aliás, ele fala isso no livro de Lucas, para Deus não há impossível. Então, Jesus, ele não olha para a situação, ele olha para a fé. Quando em João capítulo 11, tem a história de uma família que também conheceu a morte e conviveu com ela alguns dias. Não foi horas como essa menina. A família de Marta, Maria e Lázaro. E aí,
Jesus, ele é chamado também. E a Bíblia fala que ele demorou ali alguns dias, onde ele estava. E ele volta, ele caminha para casa, e quando chega lá, o que já tinha acontecido? Lázaro não estava mais doente, ele estava morto. Ele estava sepultado e cheirava mal, porque ele já estava há 4 dias morto. E aí as pessoas começam a falar, Senhor, o Senhor demorou. Se o Senhor tivesse vindo antes, não tinha acontecido isso. E a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro. A Bíblia começa contando essa história de João 11, aquele que tu amas está doente, vamos lá ajudar ele? Olha só, como que pode alguém amado, mas deixado para depois? Não é? Você já parou para pensar nisso? Gente do céu, mas Jesus curou até a sogra de Pedro, que não tinha muita coisa a ver, devia dar uns palpites muito doidos, não é? E agora, o amado dele morre e ele não vai lá rapidão. Para Jesus não existe tempo, para Jesus não existe circunstância, para Jesus não existe situação, para Jesus existe milagre. Posso ouvir um amém? E Jesus fala, tira a pedra. E ela fala, Jesus, você está viajando, o senhor está muito doido, o que é isso? Já está cheirando mal, agora não adianta mais. E ele faz o que eu estou pedindo. E eles tiram a pedra. É bom que ele põe todo mundo para trabalhar junto no milagre, amém? E aí ele grita, Lázaro, vem para cá. Amém? Eu imagino os dois se abraçando e pegando na mão e batendo, não é verdade? Qual era a circunstância? Horrível. Luto. A ficha já devia ter caído, porque ele tinha morrido, porque normalmente quando morre assim demora uns dias para cair, né? Já tinha 4 dias. E Jesus vai e ele não olha. Às vezes a gente olha muito para a condição. Qual é a sua condição? Eu quero dizer, quanto pior a sua condição, talvez melhor para o milagre acontecer. Amém? O bispo falou isso recentemente aqui. A casa do luto, ela ensina mais do que a casa da alegria, onde tem banquete. Por quê? Porque é a hora que você reflete. Talvez a sua condição hoje está muito boa. Isso é muito bom, louvado seja Deus por isso. E que continue assim em nome de Jesus. Mas às vezes a luz no fim do túnel, ela só é enxergada quando você está no fundo do poço. E o fundo do poço é o melhor lugar. Amém? Eu quero te falar uma coisa. Muitos de nós olhamos para a condição. E não é a condição que define o seu milagre. Porque a condição para o seu milagre é Jesus. Quem entendeu o que eu estou falando? Não é condição. Mas não sei o quê. Aí você está diminuindo o poder de Deus. Amém? Você está diminuindo a bênção. Olha que Jesus, ele, peraí, não acredita nisso não. Continue crendo. É necessário, amém? A condição não é a situação que você está vivendo. Eu não tenho mais dinheiro, já foi, já era, já perdi, não. Alguma coisa vai acontecer e Deus vai fazer o que você precisa. Às vezes a gente fala assim, agora não dá mais não, porque agora só tem isso aqui. Só? Vai lembrando dos milagres que aconteceram com as viúvas. A de Sarepta com Elias. A viúva de Eliseu, que era azeite que ela tinha. Elas tinham quase nada, mas quase nada dá para multiplicar. Não sobrou quase nada do meu salário, então dá o dízimo, que é isso que Deus precisa para multiplicar. Posso ouvir um amém? Quase nada. É tudo que você e o mundo espiritual precisa para o milagre acontecer. Amém? É engraçado que a gente precisa ter uma mentalidade totalmente diferente. Porque Jesus, ele não olha para aquela situação e vê morte. Fala, ela está dormindo. Ele não olha para aquela situação e muda o seu comportamento. Está todo mundo rindo de mim. Você vai no hospital orar com alguém, você vai declarar, você vai participar como cristão que você é, e as pessoas começam rindo. O que você faz? Eu quero te falar uma coisa. Aumente a sua fé. Porque se tem alguém rindo, é porque você está incomodando o mundo espiritual. E eu vou te falar uma coisa. O que o mundo espiritual das trevas mais detesta é ver gente otimista. Você já parou para pensar assim? Alguém te deu não, você fala assim, olha, eu quero te falar que você está me dando não agora, mas para Deus não é impossível. Perdi aquela consulta, perdi aquela situação, já era, passou do prazo, eu esqueci.
Nossa, era ontem, não vou mais correr atrás. Não. Deus, Ele tem sempre algo guardado para honrar a nossa fé. Amém? Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Jairo, sexto, Jairo se afastou dos derrotistas. Jesus ordena que tirassem todos daquela casa para operar o seu milagre. Por quê? Porque derrotista não contribui para milagre. Aliás, contribui para ele não acontecer. O que é derrotista? São pessoas más? Não, são pessoas que já deixaram de acreditar. A gente fica muito furioso e indignado com os derrotistas, com os invejosos. Você tem que amá-los e mostrar que o Deus que você serve vai fazer na sua vida e vai fazer na deles. Amém? A pessoa está todo mundo chorando e tal, começa a rir. Aí Jesus fala, ó, por favor, pede para eles saírem, porque a casa é sua, e já tira todo mundo do ambiente. Derrotismo não combina com milagre. Você precisa mudar o seu ambiente. Se você aceitou Jesus, se você caminha com Jesus, se você está na igreja, se você crê no que eu estou pregando aqui hoje, você precisa afastar de derrotismo. Jairo, ele se afastou do orgulho, da posição, ele se prostra, se humilha, então ele já deixou muita coisa para trás, que às vezes nós ficamos apegados. E aí ele entra numa casa e recebe na sua casa um monte de gente que não estava no mesmo ambiente espiritual de Jesus, dos 3 discípulos e dele. E ele tira, ele convida para sair. Só que eu vou falar uma coisa. Diabo, demônio, você não convida, você dá uma ordem, amém? E pessoas, você, não vou ouvir, dá licença. É isso, posso ouvir um glória a Deus por isso? E aí acontece o milagre. Por quê? Porque os 3 discípulos, Jesus e a família da menina, era o que precisava para o milagre acontecer. Muitas vezes você deixa, nós deixamos algumas coisas que são ruins no meio do processo, e isso atrapalha. Não que Deus precise, que seja um ambiente favorável, Deus não precisa de nada, mas nós precisamos ser coerentes com a nossa fé. A nossa fé fala que tudo é possível àquele que crê. Se alguma coisa está se opondo a isso, se alguma situação, se algum comportamento, você precisa pedir para sair. E foi isso que ele fez. Olha lá, as pessoas riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Verso 39 e 40, tá? Eu estou lendo. Tirou todo mundo, mandando sair a todos. Eu digo todos. Ah, mas tem uma ali que é chorona, ela é incrédula, mas vamos deixar ela. Não, é todos. Amém? Estou dando um exemplo, é sentido figurado, é óbvio. E aí todos que estavam. Ficou só quem acredita em milagre. Você precisa ter perto de você pessoas que acreditam em milagre. Para estar junto com você, amém? E aí o milagre acontece. E finalizando, para a gente finalizar, Jairo recebe o milagre. Amém? Jairo toma posse. Imagina a família, como foi transformada. Imagina os outros dias. Imagina um ano depois. Imagina, É bênção. Então, esses passos, nós precisamos ter eles bem fixos, Nós precisamos ir onde Jesus está. A pastora Silene falou assim, a presença de Jesus, onde a presença de Jesus está, há milagres. Então, você precisa se deslocar até esse lugar. Pastor, mas que lugar? É um lugar espiritual, é uma posição. Talvez você não precise nem sair de um lugar físico, geográfico, mas você precisa mudar a sua mentalidade, sair da incredulidade e ir para a credulidade, participar mais de ambientes que têm milagres, e aí é onde você vai atrás da presença de Deus. Humilhar-se, suplicar, não deixa a sua fé esmorecer, em hipótese alguma, mesmo com o não, mesmo com o fim, porque o fim para Deus não é o nosso fim. Posso ouvir um amém? Afaste-se imediatamente de pessoas, de situações, de coisas que são derrotistas, palavras, amém? Às vezes você precisa se afastar até do velho homem. Quem é o velho homem? Você mesmo. O velho homem, ele morreu lá no batismo. Mas às vezes ele começa a te incomodar, se levanta e fala assim, não, você já morreu. Eu acredito, então eu me afasto de você. Ô velho Ciro, amém? Ô velha Maria, ô velho João, sai. Nós já não temos mais aliança. Eu tenho aliança com o novo Ciro, o novo João, a nova Maria, com Jesus.
Amém? E, finalizando, toma posse do seu milagre. Amém? Comemore-o em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que Deus tenha tocado. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Você vai lembrar desses passos. Você vai botar em... Não numa situação dessa, misericórdia, amém? Mas em situações pequenas, médias, não importa. Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, povo de Deus. Amém? Pega a sua agenda dos sonhos aí, se você tiver. Amém? Pega seu alvo de oração. Quero chamar a equipe de louvor. Fecha seus olhos, não começa a conversar. Não, vamos manter esse ambiente que Deus tem proporcionado. Amém? Deus, Ele precisa, querido, que nós estejamos conectados com Ele para realizar um milagre na sua vida. Não que Ele precise porque Ele é limitado, mas é porque Ele nos chamou para gerar ambientes de milagres. E você precisa ir até o encontro de Deus para que o milagre aconteça na sua vida. Não tem nada perdido. Amém? Não tem nada que acabou. Isso não existe para Deus. Começa a falar com o Senhor. Sabe? Mas está demorando. Eu tenho orado tanto tempo. Jesus também parou para curar a mulher hemorrágica. Jesus, Ele gastou um tempo ali. No mesmo caso aconteceu com Lázaro. Fecha seus olhos. Começa a falar, Senhor, o Senhor não está atrasado. Eu ainda creio que o Senhor vai chegar. A obra do Senhor está sendo feita. Jesus, Ele falou para os fariseus, olha, meu Pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho. Continue trabalhando no seu milagre. Não esmoreça a tua fé. Mesmo que alguém diga que não dá mais, que ao fim você vai continuar crendo. Amém? Você vai continuar crendo porque você é um homem, uma mulher, um jovem que não anda pelo que você está vendo. Você anda pela fé, e a fé é inexplicável. A fé não é natural, a fé não é palpável. A fé é algo que acontece sem precisar de coisas naturais, de circunstâncias. Oh, Jesus. Levanta a mão quem precisa de um milagre. Vai falando com Deus. Não importa qual seja o milagre. Vai falando para o Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação. E eu sei que o Senhor vai. Sabe, queridos? Sabe, queridas? Quantas vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida? Não que nós temos poder para limitar, mas a palavra de Deus fala que onde há incredulidade, Jesus não pode fazer muita coisa. Marcos capítulo 6. Marcos 6 fala isso. Jesus se admirou da incredulidade daquele povo e ali Ele não fez muita coisa. Não deixe o natural fazer parte do seu ambiente de fé, porque você agora é um homem, uma mulher que vive no mundo natural, mas você caminha no sobrenatural. Vamos adorar o nosso Deus? Vai falando para o Senhor. Eu quero te dar a oportunidade. Você fala, Senhor, eu acredito. Pede perdão para o Senhor ter desistido dos seus sonhos. Fala, Deus, eu tinha desistido disso, mas agora eu estou convencido que o Senhor vai lá em casa. O Senhor vai me visitar e vai ressuscitar o meu milagre. O que eu já tinha desistido. Vai falando com o Senhor, querido e querida. Oh, Jesus,